Salve, salve, concurseiro, tudo bem com você? Professor Gilson por aqui, diretamente do Expresso Concursos, trazendo mais uma super aula de raciocínio lógico para você que está aí rumo à sua aprovação. A aula de hoje é aula de estruturas lógicas. Estamos iniciando aí mais uma caminhada em relação aos concursos públicos, policiais, militares que estão para acontecer, e hoje não será diferente. Traremos esse grande assunto aí, assunto importante, assunto tranquilo, que você já tem uma certa familiaridade, mas que com certeza é figura carimbada na sua prova. Então vamos em frente. A gente vai começar, como eu disse, lógica proposicional, que é aquela parte de raciocínio lógico que a gente tem uma familiaridade maior, aquela parte mais agradável, que começa ali com o conceito de proposição e se estende até aquela parte lá de equivalência, negações, proposições categóricas, mas nada tão assustador que venha a fazer você ficar tão preocupado. É só prestar atenção, resolver muitas questões, a gente recomenda muito isso aqui pelo Expresso, e que o seu êxito vai estar garantido. Segue em frente, preste atenção que a gente vai fazer o possível para que você termine essa aula conseguindo aí bater de frente com as questões das mais diversas bancas. Eu tenho um exemplo aqui para você. Se estudo no Expresso, então serei aprovado. Nossa aula vai começar a partir dessa proposição, porque a partir da análise de uma proposição específica, a gente começa a ter contato com tudo aquilo que as bancas costumam nos cobrar. A banca, diante de uma proposição dessa, aí ela pode exigir várias coisas de você, e esse contato inicial na aula, já com uma proposição lógica, faz com que a gente possa refletir acerca disso. Diante de uma proposição dessa, a banca já pode pedir para você perguntar se é ou não é proposição. Vai ser o assunto da aula de hoje, na verdade, vai ser esse. Mas a gente, a partir de uma proposição, a banca de concurso público, ela pode exigir diversas coisas e elaborar diversas questões, fazer com que você venha a ter que ter um pouco de atenção em relação a vários pontos. E o primeiro deles seria identificar se é ou não é proposição. A banca também poderia, por exemplo, fazer com que você confirme se essa proposição, sendo proposição, é simples ou é composta. Isso também pode ser perguntado pela banca. É comum que a banca possa perguntar, não dessa forma, que seria muito tranquilo, muito fácil, mas dentro de um determinado contexto, perguntar para você se a proposição, sendo proposição, a depender dos requisitos dela, pode ser considerada como simples ou como composta. A banca também pode pedir para você identificar o conectivo da proposição composta. A proposição, para ser composta, ela deve ter pelo menos duas proposições simples, e essas proposições simples elas vão estar juntas, elas vão estar conectadas por algo. E aquilo que faz a conexão entre as duas proposições simples é aquilo que a gente vai chamar de conectivo. No caso em tela aí, ó, se estudo no Expresso, então serei aprovado. Eu tenho duas proposições simples aí fazendo essa composta. A primeira proposição simples é estudo no Expresso, a segunda serei aprovado. Só que elas estão conectadas aí por algo, ó, um elemento chamado conectivo, que é o se então. Então a banca ela pode procurar, pedir para você procurar e encontrar, identificar esse conectivo de certa forma. Estou só engatinhando para que você vá percebendo gradativamente como é que as coisas funcionam no estudo das estruturas lógicas. Em seguida, a banca também pode perguntar para você identificar a operação. O que é que a descoberta do conectivo vai fazer? Ela vai proporcionar para você a possibilidade de identificar que operação lógica está sendo tratada naquela proposição ali. A operação aqui, no caso, é uma condicional. Por quê? Porque a identificação do conectivo possibilita que eu venha a encontrar qual operação eu estou lidando ali naquela questão de prova. Então, olha, é um caminho. Primeiro eu identifico se trata de uma proposição. Em seguida, eu confirmo, já que é uma proposição, eu confirmo se é simples ou composta. Depois disso, se ela for composta, eu observo o que é que está tornando ela composta, geralmente são as duas simples ou mais, e o que é que está ligando essas proposições simples. Após isso, identifiquei o meu conectivo,
eu vou, a partir dele, identificar a minha operação. Cada conectivo diz respeito a uma operação. Aqui, como eu já disse no exemplo, o conectivo é o se, então. O se, então, é o conectivo que se relaciona com a operação condicional. Se, então, se relaciona com a condicional. Eu tenho o conectivo e, que se relaciona com a conjunção, o conectivo ou, que se relaciona com a disjunção inclusiva, o conectivo ou, que se relaciona com a disjunção exclusiva. Eu tenho o conectivo se, então, como no exemplo, que se relaciona com a operação condicional, e tenho o conectivo se e somente se, que se relaciona com a bicondicional. Tem alguns sinônimos, como mais, que é conjunção, como implica, que é condicional. Então, a gente tem que ter esse entendimento de identificar esse conectivo, esse elemento que está juntando as proposições simples, conectando as proposições simples, e a partir da identificação desse conectivo, eu vou identificar a minha operação. Pela identificação da operação, eu posso, se possível, representar simbolicamente. Geralmente a gente identifica as proposições simples, simboliza as proposições simples por meio de letras. Então, a gente, no caso aqui, seria se P, então que, por exemplo. Eu chamei a primeira de P e a segunda de que, representei simbolicamente. Aí facilita o que geralmente a alternativa, a questão de prova quer, é valorar a proposição em verdadeiro ou falso, por meio do conhecimento de uma regra específica de cada operação. Então, olha só como é que a gente vai chegar em vários resultados aí, em várias resoluções de questões em relação às proposições lógicas. A gente vai identificar se é ou não é proposição. Isso é importante. Identificar se é ou não é proposição. Confirmar em sendo proposição se se trata de uma proposição simples ou de uma proposição composta. Geralmente, as proposições compostas têm como caracterizador a presença de um elemento que conecta as proposições simples. Esse elemento, geralmente, a gente chama de conectivo. Normalmente é o e, o ou, o se então, ou o se e somente se. Além, a gente fala do não também, mas a gente não considera o não como conectivo, até porque ele atua em uma proposição simples, certo? Após isso, a gente identificou o conectivo, pelo conectivo identifica a operação. Para facilitar, a gente representa simbolicamente e, baseado nas regras da operação, a gente vai valorar a proposição composta em verdadeira ou falsa. Isso é o que mais acontece. Depois que a gente viu essa parte principal aí, que a gente vai ver no decorrer do nosso curso, a gente também tem a leitura da condicional, que é muito importante entender alguns sinônimos da condicional: condição suficiente, condição necessária, implica, o próprio somente se, não é se somente se, é o somente se, também está incluído ali na leitura da condicional, são sinônimos do se então em tese. Então é importante que a gente veja isso e a gente vai ver no decorrer do curso. As negações lógicas, importantíssimo, questão de prova quase certa, sempre cai aí negações lógicas e suas regras. As proposições categóricas, aquelas que têm os quantificadores, o todo, algum, o nenhum, o algum não, isso cai muito em seus sinônimos, as negações disso aí também cai bastante. Então é importante que a gente saiba em outras situações. Os diagramas lógicos, importantíssimo, que pode ser considerado dentro das proposições categóricas, mas geralmente nas provas de concursos ele também relaciona com as operações com conjuntos. E também as equivalências, né? As equivalências lógicas caem muitíssimo nas provas. Argumentação e probabilidades. Probabilidade a gente já tem a noção que vai ter aqui no nosso curso. E análise combinatória nós tivemos, inclusive, já algumas aulas em relação a isso.
Mas para a aula de hoje, o que eu quero que você entenda é essa primeira parte que eu falei. Para a questão de estrutura lógica, de estruturas lógicas, a gente parte da identificação da proposição até a valoração da mesma em verdadeiro ou falso. Então vamos em frente. Após isso, como eu disse para você, a gente vai começar o nosso assunto propriamente dito da aula de hoje, que diz respeito à identificação da proposição, se é proposição ou se não é proposição. Conceito de proposição, como eu disse ainda há pouco. Olha só, o conceito de proposição é toda sentença declarativa que tem sentido completo, possui verbo, ainda que implícito, e pode ser valorada como verdadeira ou falsa, possuindo apenas estes dois valores. O que é que isso quer dizer? A proposição lógica é uma sentença declarativa. Posso chamar de frase? Olha só, frase às vezes não tem verbo. Ela passa uma ideia e não tem verbo. Então, quando não tem verbo, a gente não pode considerar como proposição lógica. Então, é bom a gente considerar o termo sentença declarativa, porque uma frase com verbo, a gente já pode chamar de oração. Então, eu vou considerar aqui como sentença e não como frase declarativa, que tem sentido completo, possui verbo, ainda que implícito, e pode ser valorada como verdadeiro ou falso, possuindo apenas esses dois valores. Sentido completo, ela já passa a sua ideia em si, certo? Ela não precisa mais de ajuda de nada para passar a sua ideia. Só essa sentença ela já tem sentido completo, possui verbo, ainda que implícito, como eu já disse, e pode ser valorada como verdadeiro ou falso, possuindo apenas esses dois valores. Não existe outro valor para uma proposição lógica. Isso aí é representado pelo princípio chamado princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Vamos em frente. Como eu disse, a sentença declarativa, orações de natureza afirmativa ou negativa. Quando eu falo declarativa, eu falo que ela também pode ser de natureza afirmativa ou negativa, certo? Tem sentido completo, transmitem uma ideia que não precisa de complemento. Também temos a opção de possui verbo. Exemplo, ainda que implícito, ó, João estuda, já Pedro não. Percebe que na segunda proposição eu não tenho o verbo explicitamente, mas eu sei que já Pedro não estuda também. Então eu tenho duas suposições aí, ó. João estuda, já Pedro não, é mesmo que está dizendo João estuda e Pedro não estuda, certo? Mas o verbo da segunda proposição ele está implícito, o que não faz com que a proposição aí não seja mais proposição, deixe de ser proposição. Então a sentença geralmente tem verbo, ainda que implícito. Pode ser valorada como verdadeiro ou falso, possuindo apenas esses dois valores. É o princípio do terceiro excluído, como eu disse agora há pouco. Então vamos seguir em frente. Nesse contexto, vale destacar que eu disse para vocês, ó, é uma sentença declarativa, ou seja, não é afirmativa ou negativa. Diante disso, há situações em que eu não posso considerar como proposições, como por exemplo, ó, são 5, ó. As frases interrogativas. As frases interrogativas, ou seja, se você estiver diante de uma frase interrogativa, você não vai considerá-la como proposição lógica. Que dia é hoje? Se tiver interrogativa, você não vai considerar como proposição lógica, até porque eu não tenho como valorar como verdadeiro ou falso. Exemplo, João foi à praia hoje? Interrogativa não é proposição, lembra disso. Frase, sentença interrogativa não é proposição. Exclamativas, frases exclamativas como que belo dia não é proposição também. Então vai lembrando, as interrogativas, as exclamativas não, aqui diga-se imperativas, certo? Frases imperativas, vou corrigir aqui,
Frases imperativas, como traga o relatório agora. Frases imperativas também não podem ser consideradas como proposições lógicas. Vai decorando. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas. Os paradoxos, frases que trazem ideias contrárias em si mesmo. Por exemplo, é ferida que dói e não se sente. Como assim? É um paradoxo aí. Então, esse tipo de frase também não pode ser considerado como proposição lógica, ok? Não pode ser considerado como proposição lógica. As sentenças abertas por fim, geralmente são as sentenças matemáticas, assim, x mais 2 igual a 5. Aí a gente poderia dizer que essa sentença é verdadeira, porque x é igual a 7. A gente consegue aí o valor de x. Porém, essa sentença só vai servir para x igual a 7. E se x for outro valor? Você pode me garantir aí que x é igual a 7? Nem sempre. Então, esse tipo de sentença vai ser considerada como sentença aberta. Então, sempre que tiver esse tipo de variável aí, a gente vai considerar como uma sentença aberta. Um exemplo interessante de sentença aberta: ela caiu da cama. Ela caiu da cama. Ela quem? A gente não sabe quem é ela, então a gente não pode visualizar esse sujeito aí por esse pronome, então a gente vai considerar como uma sentença aberta, certo? Então não são proposições, recapitulando, frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, o pessoal também chama de injuntivas, os paradoxos e as sentenças abertas. Bastante interessante isso aí. Então, a partir daí a gente vai fazer um resumo do que seria uma proposição. Proposição é uma sentença declarativa que possui sentido completo, possui verbo e pode ser valorada como verdadeiro ou falso, não podendo ser interrogativa, exclamativa, imperativa, paradoxo ou sentença aberta. Vai decorando que isso pode cair na tua prova e é importante que você tenha conhecimento acerca disso. Vamos em frente. Então, baseado nisso aí, a gente vai resolver umas questõezinhas. Esse assunto é bem tranquilo, né? Bem suave, e a gente aí não vai perder tempo. Vamos direto às questões de concursos públicos. Padrão? Então vamos em frente. A expressão "como não se indignar" assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. É uma proposição lógica que pode ser representada por se P então que, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Sebrasp, ele é bem espertinho aí, e ele coloca uma assertiva com um enunciado relativamente extenso, e você vai e não percebe um pequeno detalhe e acaba considerando sim como uma proposição. Por quê? Olha só, como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo? Perceba que a frase em si, ela às vezes faz com que induz você a achar que é uma proposição, até porque o sentido da interrogação vai perdendo, a entonação da interrogação vai perdendo no decorrer aí dessa frase completa. Mas fica claro aí no final, até pela pontuação aí, até pelo sinal da interrogação, que como se trata de uma frase interrogativa, e é uma daquelas situações em que eu não posso considerar como proposição, eu vou dizer que essa assertiva está errada. Por quê? O que é que ele pergunta? É uma proposição lógica que pode ser representada por se P então que, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Como é que essa expressão aí de cima é uma proposição lógica se ela é uma frase interrogativa? Não faz o menor sentido. Ele fala
pode ser representada por se P, então Q, para ver se você se confunde, mas na verdade não se trata de uma proposição lógica, então a alternativa errada é o gabarito, ok? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, questão do Sebrae, mas bem tranquilo dentro desse contexto aí que a gente está conversando. Então, vamos seguir em frente, a pegada é mais ou menos essa aí. Você que está se preparando para os concursos da Polícia Militar, PMPB passado foi IBFC, PMRN atualmente é IBFC, então o nível das questões não foge tanto disso aí. Lógico, como no Rio Grande do Norte principalmente é nível superior, a gente pode elevar isso aí, e vocês sabem que aqui no Expresso a gente não brinca em serviço. Comumente trazemos questões de um nível mais elevado para que você comece a nivelar a sua preparação por si. Então vamos em frente. Mais um do Sebrae. A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Outra situação parecida, aí ó, a sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. Ele dá essa sentença aí e pergunta se é uma proposição, e a gente vai ter que entrar na situação do conceito de proposição. O que é uma proposição lógica? É uma sentença declarativa, tanto positiva quanto negativa, que possui sentido completo. É o caso aí, ó. É o caso de ter um sentido completo, será? Vamos ver. Declarativa, possui sentido completo, possui verbo aí? Possui verbo acessar. Acesse a internet. Bruna, acesse a internet, verifique a data da aposentadoria do seu Carlos. Também tem o verbo verificar. Pode ser valorado como verdadeiro ou falso? Não, mas não é só por isso. Basicamente é porque se trata de uma frase exclamativa, que tem uma exclamação, ou a gente também vai considerar como uma frase no sentido injuntivo ou imperativo aí, como ele dá uma ordem, né? Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. E ele pergunta se é uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Eu sei que isso não é proposição, porque é uma frase imperativa, então está errado. Facílimo, né? Facílimo, facílimo. Vamos torcer aí para cair uma questão dessa na tua prova. Questão de definição de proposição, geralmente é algo que a gente consegue matar sem uma maior dificuldade, mas é estritamente necessário aí nessa nossa primeira fase, nessa parte introdutória, para a gente continuar aí se desenvolvendo bem e respondendo as demais sem nenhum problema. Vamos em frente para a próxima. Mais um do Sebrae. A sentença: um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. É uma proposição simples? Constitui uma proposição simples? A gente observa aí. Para ser uma proposição composta, geralmente eu tenho conseguido tirar mais de uma proposição simples de dentro dessa proposição aí. Vamos ver se a gente consegue. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Se a gente excluir aí a parte todinha até negligencia, a gente fica só com a formação de cientistas. Fica totalmente sem sentido. Se a gente tirar a parte até negligencia, a sentença, um ensino dedicado à formação de técnico negligencia o quê? Também perde o sentido. Mas não é por isso que a gente vai dizer que não é uma proposição composta. O que é que caracteriza principalmente a proposição como composta? Não é a presença de algo que conecte duas simples, o conectivo. Será que tem conectivo aí? E, ou, se, então, se, somente se, ou qualquer um dos sinônimos, o mais, o implica. Eu não consigo localizar, você consegue? Então, se não tem conectivo, não é proposição composta. Quem conecta as proposições simples, tornando essa conexão de proposições simples como uma proposição composta, é esse tipo de elemento. E como eu não tenho esse elemento aí, a minha proposição
não é composta, e sim é uma proposição simples. A alternativa, a assertiva 3, está correta, muito fácil, muito tranquilo. Então vamos revisar. O que é proposição? É uma sentença que possui sentido completo, é uma sentença declarativa que possui sentido completo, possui verbo ainda que implícito e pode ser valorada como verdadeiro ou falso, não podendo ser frase interrogativa, frase exclamativa, frase imperativa, paradoxo ou sentença aberta. Até aí, show de bola, tudo tranquilo. Lembra que esse é o primeiro passo da nossa caminhada, é o passo da definição do que seria uma proposição lógica. Vamos seguindo. IBFC, banca organizadora do concurso da PM do Rio Grande do Norte, vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, a única que expressa o conceito de proposição lógica é: letra A, sentença imperativa da qual não podemos atribuir juízo de valor. Isso não é proposição, é um daqueles casos que não configura uma proposição lógica. Tranquilo? Show de bola. Então não é a letra A. Letra B, sentença declarativa na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa. Tá batendo, né? Sentença exclamativa da qual podemos ou não associar valor lógico dependendo da afirmação dada. Lembramos que as sentenças exclamativas também não podem ser consideradas como proposições. Então a letra C está fora. Letra D, sentença matemática aberta na qual podemos atribuir juízo de valor se a afirmação for correta. É aquela situação da sentença matemática, x mais 2 igual a 5. Eu não tenho como saber o valor de x em todas as circunstâncias, então essa sentença fica aberta. Então ela também não é proposição lógica. Então fica claro aí a letra B como a minha alternativa correta. Sentença declarativa na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou de forma afirmativa. Tranquilo, 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 show de bola, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos em frente. Quinta questão, IDECAN, assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica. Vamos à primeira. X é um número primo. Sei não, hein? Pode ser que seja. A expressão x ao quadrado mais 3x é positiva. Termine logo o dever de casa. Belém é a capital de Pernambuco. Se o poeta é carioca, a poesia é brasileira. Vamos lá. O que é que a letra A tem? X é um número primo. Eu consigo saber quem é x? Não consigo, né? X aí está como variável. Eu não sei como saber quem é x. Então, o x pode ser o 2, pode ser o 7, pode ser o 10. O 10 é número primo? Não é. O x pode ser o 10? Pode. X pode ser o 2? Pode. X pode ser o 3? Pode. Então, como eu não sei se pode ser um número primo ou não ser um número primo, eu vou considerar como uma sentença aberta. Então, a letra A, como é uma sentença aberta, não pode ser proposição, a letra A está fora aí. A expressão x ao quadrado mais 3x é positiva? Será que é? Por ter a variável aí, eu não posso considerar que ela é positiva ou não é positiva, logo também vai ser uma sentença aberta. Termine logo o dever de casa. Frase imperativa. Frase imperativa também foge ao conceito de proposição, certo? As frases imperativas não são proposições, então a letra C também está fora. Letra D. Belém é a capital de Pernambuco. Belém é a capital de Pernambuco. Belém não é a capital de Pernambuco. Belém é a capital do estado do Pará. É uma sentença declarativa de valor lógico falso,
mas é uma proposição porque atinge todos os seus requisitos. Sentido completo, deu para entender claramente que Belém é a capital de Pernambuco, certo? Declarativa, pode ser afirmativa ou negativa, no caso aí ela é afirmativa, não é isso? Possui sentido completo, possui verbo, o verbo ser, ó, é a capital de Pernambuco, e pode ser valorado como verdadeiro ou falso. Isso aí tem valor lógico falso. Belém não é a capital de Pernambuco, mas sim está contida no conceito de proposição. A letra E, se o poeta é carioca, a poesia é brasileira. Frase interrogativa também não se enquadra no conceito de proposição. Então, alternativa correta, letra D. Então é isso, pessoal. Uma parte, essa primeira parte aí do assunto, bem tranquila, sem preocupação. É só você entender que as proposições são sentenças declarativas, afirmativas ou negativas, que possuem sentido completo, pode ser valorada como verdadeiro ou falso, possui verbo, não podem ser exclamativas, interrogativas, imperativas, paradoxos ou sentenças abertas. Muito tranquilo, siga muito, resolvendo muitas questões, certo? Cai na prova, cai, é bem fácil, mas às vezes a banca quer procurar prejudicar você de alguma maneira. Então, vamos em frente. Então, vamos seguir, né? Vista aquela situação inicial da identificação da proposição, né? A gente já caminhou um pouco, né? Identificou se ela é simples ou composta. Geralmente, para a proposição ser composta, eu só consigo tirar, para a proposição ser simples, eu só consigo tirar uma proposição dentro dela, não consigo tirar outra. Nas compostas eu já consigo. Mas, independente disso aí, a gente consegue identificar uma proposição composta pela presença do elemento que vai unir as proposições simples. Esse elemento eu vou dar o nome de conectivo. E daí eu lembro os conectivos que a gente tem normalmente, que é o E da conjunção, o OU da disjunção inclusiva, o OU da disjunção exclusiva, o se então da condicional e o se e somente se da bicondicional. Então, identifiquei se é simples ou composta, identifiquei o conectivo e a partir do conectivo eu vou buscar se tem a minha operação lógica que eu tenho conhecimento. Então, tenho conectivo, cada conectivo diz respeito a uma operação lógica. E essas operações lógicas têm as suas regras para que assim eu possa valorar a minha proposição como verdadeiro ou falso. Então, o caminho já está trilhado, já sei o que é proposição, já sei quando ela é simples ou composta, já sei o que é conectivo e quais são os conectivos. A partir dos conectivos eu vou denominar, vou nomear a minha operação e pelas regras das minhas operações lógicas eu vou valorar se é verdadeiro ou falso. Então, só recapitulando aqui no slide, a expressão se estudo no expresso, então serei aprovado. Eu já vou conseguir dizer que isso aí é uma proposição, porque tem sentido completo, é uma frase declarativa, no caso aqui é afirmativo, certo? Pode ser afirmativo ou negativo, no caso aqui é afirmativo. Possui sentido completo, sim, possui sentido completo, possui verbo e pode ser valorada como verdadeiro ou falso. Para eu poder valorar como verdadeiro ou falso, aí eu tenho que saber das regras da operação. O conectivo aí que junta, que conecta as duas proposições simples, estudo no expresso, a serei aprovado, é o conectivo sim então. E eu sei que esse conectivo sim então, ele é o conectivo da operação condicional. Sei que é da condicional, então falta eu saber da regra da condicional para saber se essa proposição é verdadeira ou falsa. Então, como eu disse, identifico a proposição, confirmo se é simples ou composta. Se composta, identifico o conectivo. Pelo conectivo, identifico a operação. Pela operação, eu posso representar simbolicamente e depois eu vou valorar em verdadeiro ou falso. Então, vamos seguir com as regras das operações. A primeira operação é a operação de negação, que tem a sua regra específica. E é a mais simples, né? Porque se eu considero P como verdadeiro, a sua negação vai ser falsa. Se eu considero P como falso, a sua negação vai ser verdadeira. Negação de P, não P. Então, bem simples, vamos dar uma olhada na tabela.
Quando o valor lógico de uma proposição P for verdadeiro, sua negação será falsa. E o contrário também é válido. Vamos ver? P e não P. Ó, quando o valor lógico da proposição P for verdadeiro, sua negação será falsa. Quando for falso, sua negação será verdadeira. Ó, P e não P. P verdadeiro, não P falso. P falso, não P verdadeiro. É o mesmo que dizer João estuda muito, verdadeiro. João não estuda muito, é falso. Se João não estuda muito for verdadeiro, João estuda muito será falso. Então, bem tranquilo aí a questão da negação. Vamos. Conjunção. Conectivo E, conjunção, só tem sua proposição considerada verdadeira quando todas as proposições simples que o compõem tiverem valores lógicos verdadeiros. Se pelo menos uma das proposições tiver valor lógico falso, toda a proposição composta será falsa. Conectivo E é um conectivo exigente. Ele não admite falsidade. Ele só admite informações verdadeiras. Se eu chegar para você e dizer, fulano, eu vou te dar uma bola e um tênis, uma bola e um tênis. Se depois eu te der só a bola e te der qualquer outra coisa, te der uma bola e uma camiseta, a proposição vai estar falsa, porque eu não te dei a bola e o tênis. Então, tem que ser verdadeira as duas proposições simples para que a proposição formada a partir do conectivo E da conjunção seja verdadeira. Então, vamos lá para a tabela verdade dele. Ó, tenho P e Q, certo? Onde P verdadeiro e Q verdadeiro. Então, na lógica, P e Q verdadeiro. P verdadeiro e Q falso. Se eu tenho uma falsidade, então não é verdade a minha conjunção, será falsa. P falso e Q verdadeiro também não será verdade a minha conjunção, porque eu tenho P falso, então eu tenho uma falsidade. Se eu tenho P falso e Q falso, também não será verdade a minha conjunção, porque eu tenho duas falsidades, aí nem se fala. Então eu ficaria somente com verdadeiro na primeira linha, porque eu tenho verdadeiro na primeira e verdadeiro na segunda. V com F é F, F com V é F e F com F nem se fala. O conectivo E é o conectivo exigente. Ele não admite nenhuma ideia de falsidade. Então, sempre que aparecer uma proposição simples falsa dentro de uma proposição composta com o conectivo da conjunção, essa proposição composta vai ser uma proposição composta falsa, certo? Então, vi a negação e agora eu acabei de ver a conjunção. Vamos seguir em frente. Disjunção inclusiva. O conectivo da operação disjunção inclusiva é o ou, certo? Não esquece disso aí. O conectivo da operação disjunção inclusiva é o conectivo ou. Então, o conectivo ou, disjunção inclusiva, considera verdadeira a proposição composta que possua qualquer de suas proposições simples com valor verdadeiro, ou seja, se tiver uma verdade, o conectivo ou ele já entende como verdade. Já se fala que o conectivo ou é abobaiado, só basta falar uma verdade para ele que ele aceita. Então ele chama de verdade se pelo menos uma das proposições simples que estão presentes dentro da proposição composta for verdadeira. Então, se eu tiver João é brasileiro, Maria trabalha muito e José estuda, se for verdade pelo menos que José estuda,
Se João não for brasileiro, se Maria trabalhar pouco, mas que o último estuda, é verdade, a última proposição simples, então é verdade que a proposição composta é verdadeira. João é brasileiro, ou Maria trabalha muito, ou José estuda. Então, pela presença do conectivo ou, juntando essas três proposições simples e sendo verdadeira somente a última, não precisa ser mais de uma, o conectivo ou, a disjunção, inclusive nesse caso, vai ser verdadeira. Vamos ver a tabelinha. Ó, P ou que. Na primeira linha eu tenho verdadeiro, na primeira verdadeiro, na segunda. Se eu só preciso de uma proposição verdadeira e eu tenho duas, essa proposição P ou que é verdadeira. Na segunda linha, verdadeira na primeira e falso na segunda. V ou F. Se eu preciso somente de uma, eu tenho na primeira, então também é verdadeira. F ou V é verdadeira também porque eu tenho V na proposição que. E F ou F, aí sim é falso, porque não tem nenhuma verdade. Se eu não conto nenhuma verdade para o ou, para a disjunção inclusiva, aí sim é que ele vai ser falso. Então eu tenho verdade, verdade, verdade e falsidade. Beleza? Então já vi a negação, já vi a disjunção inclusiva e já vi a conjunção, que foi o conectivo e. Vamos seguir em frente agora e ver a próxima operação lógica. Disjunção exclusiva. Então, se você está lá analisando uma proposição composta e verifica que quem está conectando as simples lá são os conectivos, é o conectivo ou, né? Conectivo ou, que tem relação com a operação de disjunção exclusiva. Considera verdadeira a proposição composta que possua apenas um valor lógico verdadeiro dentro dos valores lógicos de suas proposições simples. Trata-se do conectivo que gosta das ideias contrárias, ou seja, ou estudo ou trabalho. Se eu estudar e trabalhar, se eu fizer as duas atividades, o ou considera como falso, certo? Na disjunção inclusiva, se disser estudo ou trabalho, se eu fizer as duas, vale. Então, ele considera como verdade apenas aquilo que tiver ideias contrárias. Eu tenho que ter um verdadeiro e tenho que ter um falso, certo? Não admite os dois verdadeiros e não admite os dois falsos. Ou viajo no carnaval, ou fico em casa preparando as aulas do Expresso. Ou viajo no carnaval, ou fico em casa preparando as aulas do Expresso. Viajo no carnaval e ainda vou preparar as aulas do Expresso. Não pode, certo? Nem viajo, nem preparo as aulas. Também vai ser falso. Eu tenho que ou viajar, ou preparar as aulas. Então, um verdadeiro e um falso. Que é o cara das ideias contrárias. Então vamos ver a tabela verdade da disjunção exclusiva. P verdadeiro, Q verdadeiro, ou P ou Q, eu vou ter falso, porque as ideias são idênticas. P verdadeiro, ou V ou Q verdadeiro, vai ser falso. O ou não admite ideias iguais, as ideias têm que ser contrárias. Segunda linha, P verdadeiro ou Q falso, ou P verdadeiro ou Q falso. V com F no ou, na disjunção exclusiva, está verdadeiro, porque eu tenho ideias contrárias. Na terceira linha, P falso ou Q falso, ou P falso ou Q verdadeiro, na verdade. Ou F ou V, ideias contrárias, também verdade. E por fim, ou F, ideias iguais, vai ser falso. Então eu tenho aí, ó, verdadeiro sempre que as ideias forem contrárias, que os valores lógicos forem contrários, tá bom? Então vamos seguir. Próxima operação, a operação que mais cai, mas também ela não é difícil da gente entender a sua regra. Na condicional, a única situação onde a proposição composta será considerada falsa será quando a primeira proposição simples tiver valor lógico verdadeiro e a segunda valor lógico falso. Trata-se da linha da Vera Fischer na tabela verdade, que é a linha da Vera Fischer.
porque eu tenho a primeira proposição com o valor lógico V de Vera e a segunda proposição com o valor lógico F de Fischer. Quando isso acontecer, valor lógico V na primeira e valor lógico F na segunda, eu vou ter o valor lógico da proposição composta como falso. Então, eu tenho na tabela verdade aqui, ó, P e Q. Ó. Se P, então Q. Se V, então V, vai ser V. Se V, então F, Vera, Fischer. V e F vai ser F. Se F, então V, vai ser V. Se F, então F, vai ser F. Então, sempre que eu tiver o se então, da condicional, se for verdadeira a primeira e falso a segunda, vai ser falso. Em todos os demais casos, a minha proposição composta vai ser verdadeira. Se eu digo, se o Brasil jogou bem, então venceu a Copa. Se o Brasil jogou bem, então venceu a Copa. Eu sei que o Brasil não venceu a Copa. Então, eu sei que vencer a Copa foi falso. Se o Brasil tiver jogado bem e perdeu a Copa, então, essa proposição será falsa. A gente sabe que o Brasil não jogou muito bem. Né? Então, o que o Brasil não jogou bem, é a verdadeira. Então, se o Brasil jogou bem, é falso. Então, venceu a Copa também é falso. Se F, então F. Então, beleza, dá V. Mas, se o Brasil tivesse jogado bem e perdido a Copa, até acontece no futebol, né? Mas, seria falso. Ok? Então, vamos em frente. Se V, então V, eu tenho V. Se V, então F, eu tenho falso. Se F, então V, verdadeiro. Se F, então F, falso. Só vai ser falso se eu tiver verdadeira na primeira e falso na segunda. É o que acontece na minha segunda linha. Então, vamos ver aí, ó. Se V, então V, V. Se V, então F, F. Se F, então V, V. Se F, então F, V. Beleza? Vamos seguir. Por fim, a bicondicional, que é a do se e somente se. Certo? Na bicondicional, a proposição lógica será verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem idênticos. Na bicondicional, a proposição lógica será considerada verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem idênticos. Vamos ver a tabelinha? Ou seja, a bicondicional é verdade quando é idêntico o valor lógico de P e de Q. Na primeira linha aí eu tenho se, V, se, somente se V, que também é verdadeiro. Né? Na segunda linha eu tenho V, se, somente se F, que é falso. Na terceira linha F, se, somente se V, que é falso. Na quarta linha F, se, somente se F, que é verdadeiro. Observa que, ao contrário da disjunção exclusiva, quando os valores são idênticos aí, valores lógicos das proposições simples são idênticos, eu tenho como verdadeiro. E quando os valores lógicos são diferentes, eu tenho como falso. Ou seja, vou viajar se somente se chegar cedo. Vou viajar se somente se chegar cedo. Então, se eu chegar cedo, então eu vou viajar. Só vou viajar se somente se eu chegar cedo. Não tem essa história de ser verdadeiro que eu cheguei cedo e ser falso que eu vou viajar, porque aí a minha proposição será considerada como falsa. Bem tranquilo, naquele mesmo entendimento de que eu preciso, a partir do conectivo, saber qual é a operação, para daí eu saber a regra da operação, para valorar se a proposição composta vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Show de bola até aí, tá certo? Recapitulando, na negação, quando P é verdadeiro, o não P vai ser falso, e quando P for falso, o não P vai ser verdadeiro, regra da negação. Na conjunção, conectivo E, só vai ser verdade quando todas as proposições forem verdadeiras. Na conjunção, só vai ser verdade quando todas as proposições forem verdadeiras. Na disjunção inclusiva, apenas uma verdade, pelo menos uma, torna a proposição composta verdadeira. Então, no ou, se tiver uma verdade, será tudo verdade. No ou, na disjunção exclusiva,
quando tiver pelo menos não, quando tiver apenas uma verdade, a proposição composta será verdadeira, então é o cara das ideias contrárias. Na condicional, eu só vou ter uma situação da condicional falsa, quando eu tenho verdadeiro na primeira, falso na segunda, certo? E na bicondicional é o cara das ideias iguais, eu tenho que ter verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso, para que ela seja verdadeira. Então, teoria, é aí tranquilo. Vamos em frente agora na resolução das questões de prova. Primeira questão da quadrix. Sejam dadas as proposições A e B. A, o cachorro precisa de uma cirurgia. E B, o cachorro está doente. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica da seguinte proposição. Bem tranquilo, essa aí não é só simbolizar. Eu tenho o cachorro precisa de uma cirurgia se e somente se o cachorro está doente, certo? O cachorro precisa de uma cirurgia se e somente se o cachorro está doente. Então eu tenho A, se e somente se B. O símbolo aí está bem tranquilo, seta dupla aí, né? Seta bidirecional é a letra E. Não tem nem perigo de você errar uma questão como essa, que ele queria muito que caísse assim na sua prova. Vamos em frente. IBFC. Se o valor lógico de uma proposição é falso, o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles nessa ordem é letra A, verdadeiro, letra B, falso, letra C, falso ou verdadeiro, letra D, impossível de determinar. Letra C aí já não faz sentido, né? Porque ele estaria eliminando um ou outro aí, não tem condições, certo? Impossível de determinar não é, letra D. Vamos ver se é falso ou se é verdadeiro. Ele quer saber o valor lógico da condicional entre duas proposições. E ele já diz que um é falso e o outro é verdadeiro. E diz que a ordem tem que ser essa, ou seja, F e V. Como é uma condicional, com F no primeiro e verdadeiro no segundo, então se F, então V, a condicional é verdadeira, porque ela só é falsa quando eu tenho se V, então F. Então, se ela diz aí que é uma proposição se F, então V, se F, então V, não importa a situação, vai ser verdadeira, porque só será falso se for verdadeiro na primeira e falso na segunda. Vamos à terceira. Sobre as tabelas de verdade, dos conectivos, da disjunção inclusiva é o ou, conjunção e implicação material, implicação é o se então, né, o se então condicional, e a conjunção ele fala aí também, assinale a alternativa correta. Letra A, as conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. Negativo, a conjunção é falsa se somente um, se pelo menos um conjunto for falso, um conjunto ou é uma proposição da conjunção, certo? For falsa, já torna a proposição totalmente falsa. Então, essa alternativa A está errada. Não precisa que ambos sejam falsos para que ela seja falsa. Letra B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Muito pelo contrário. A única situação de implicação, que a implicação é a condicional, certo? Quando falar implicação, lembra da condicional. É quando o antecedente for verdadeiro e, né, o consequente, né, seja falso. Verdadeiro na primeira e falso na segunda. Então, não tem, essa questão está errada porque diz que não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Negativo. A implicação é falsa quando o antecedente é verdadeiro. Só basta que o consequente também seja, certo? Letra C. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. As disjunções são falsas quando alguns disjuntos são falsos? Não. A disjunção inclusiva, se tiver um disjunto falso, mas o outro verdadeiro, ou seja, a outra proposição for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Não necessariamente ela será falsa quando um dos disjuntos for falso, quando algum dos disjuntos for falsos, certo? Tem que ser os dois falsos para que ela seja falsa. Então a letra C também está errada. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras, negativo. Só há um caso em que as implicações são falsas. Implicações é a condicional, é o se então. Então a D também está errada. Letra E, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. É sim, a implicação é se então. Se então, quando o antecedente é falso, não importa.
o resultado sempre vai ser verdadeiro. Só tem perigo dela ser falsa quando o antecedente é verdadeiro. Aí sim, aí se o consequente for falso, vai ficar se V, então F, aí sim ela será uma proposição composta falsa. Então a alternativa correta é a letra E. Quarta questão, dentre as alternativas, a frase equivalente a Cláudia estuda, mas não consegue entender é Cláudia estuda ou não consegue entender, Cláudia estuda e consegue entender, Cláudia estuda ou consegue entender, ou Cláudia estuda e não consegue entender. Essa questão ela fala equivalente, mas é porque ela trata de um conectivo aí que você não tem muita familiaridade, que é o mais. Só que a gente aqui vai te dizer que o mais é sinônimo do e. Então, quando a proposição trouxer o mais, você vai lembrar da operação conjunção. Mas como ela está dizendo aí, mas não estuda, mas não consegue entender, Cláudia estuda, mas não consegue entender, eu tenho a alternativa correta, a letra D, porque ela está falando do Cláudia estuda e não consegue entender. Então, o mais se equivale ao e da conjunção, certo? Quando falar do mais, você lembra do e da conjunção. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Vamos lá? Então, a gente concluiu aí as questões do assunto operações lógicas, certo? Vimos tudo aí em relação ao conceito de proposição e vimos aí a principal parte aí de operações lógicas. A gama maior de questões a gente resolve aqui em sala de aula no nosso curso preparatório da PM, aqui no Expresso Concurso. Um grande abraço para você, uma satisfação muito grande tê-lo aqui até agora, se preparando aí, tendo paciência. Agradecemos muito a sua dedicação, parabenizamos você pela iniciativa. Um grande abraço, resolva muitas questões, né? Tenha muita disciplina que vai dar tudo certo. Até a próxima. Tchau, tchau.